E aí, pessoal, com saudade de mim? Aposto que não. Então vamos lá. Bom, então como eu estava dizendo aqui para vocês, numa neurose, né? O que significa então essa questão do conflito entre o eu e o isso? Significa o seguinte, tá? Depois de fazer todo esse esquema aqui, acho que agora vai ficar um pouco mais fácil. Então, o que seria então, né, de novo, esse conflito entre o eu e o isso? Significa o seguinte: significa que o isso, né, ele vai começar a exigir muito desse eu, para que o eu realize, né, os desejos do isso, os impulsos do isso, né, as vontades do isso. Só que o eu, ele não vai, ele vai pegar e ele não vai fazer exatamente isso. Tá confuso? Tá, né? Então vamos tentar explicar isso de uma melhor maneira. Então eu vou colocar assim para vocês um recalque que vai funcionar perfeitamente, tá? Eu vou usar um exemplo bem esdrúxulo, mas acho que é um exemplo que acho que pode cair bem, né? Talvez eu não sei se eu usei esse exemplo na nossa última aula, mas eu acho que. Bom, se eu não usei, vou usar agora de novo, né? É isso que dá não assistir as aulas, né, antes de fazer outras aulas. Então, olha só. Imaginem só a seguinte situação. Imaginem que. Eu vou dar um exemplo bem nítido mesmo, porque isso aconteceu comigo, tá? Tem uma instituição que eu trabalho aqui em Maringá, que se chama UniFCV. E lá a gente tem um computador dentro da sala para fazer chamada dos alunos e por aí vai. E uma coisa que aconteceu foi que numa fatídica noite de segunda-feira, eu fui dar aula e o jogo do Corinthians tinha sido adiado para segunda-feira e era a semifinal do Campeonato Paulista, Corinthians e Santos. Obviamente o Corinthians ganhou, foi aí que a gente também foi tricampeão paulista, né? Isso acaba sendo para poucos. E aí o que aconteceu, né? Eu tinha vontade, né? Ou seja, as questões do isso, né? Usando um exemplo bem justo, não é tão assim que acontece, tá? Mas olha só. É como se o meu isso, né? Eu falasse assim, meu, Marcos, pra que você vai dar aula? Vai lá assistir o jogo do Corinthians, fica ali de boa, né? Chama dos alunos, tem certeza que eles vão gostar e por aí vai. Então, olha só o meu isso, né? Tentando, né, subornar o meu eu, nesse sentido. Então, ele tá o quê? Ele tá pressionando a minha barreira da censura, né? Ou a minha barreira do recalque. Pra quem não entendeu, tá escrito censura aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Essa minha barreira não vai deixar com que eu faça isso. Vai assim, não, Marcos, em primeiro lugar, né? Eu vou ter o mundo externo, que vai ser minha coordenadora, o meu diretor ali, né? Falando assim, ó, se você fazer isso, você tá demitido. Então, ou seja, eu tenho o mundo externo. Mas eu também tenho o meu supra-eu que pensa nas questões éticas, né? Por mais que a minha ética é Corinthians, né? Mas olha só, tá? Mas tem um meu supra-eu que de uma moralidade que fala assim, opa, não, Marcos, você não pode pegar, sair e não dar aula para assistir o jogo do Corinthians, né? Então, o que acontece? Mas eu vou ficar pensando muito no jogo do Corinthians. E olha só, tudo isso vai estar pressionando a minha barreira do recalque. Pressionando a minha barreira do recalque, então eu posso começar a cometer alguns atos falhos. Por exemplo, pessoal, né? Eu posso falar assim, né? Pessoal, Então, o que acontece na neurose? A gente tem um mecanismo do Cássio, quer dizer, né? Mecanismo de defesa, então eu tive um ato falho. E olha só, por que eu falei mecanismo do Cássio? Porque eu estou pensando muito no jogo do Corinthians e tudo isso está pressionando a minha barreira do recalque. E toda essa pressão aqui, né? Ele vai acabar levando, né? A uma coisa correspondente, né? Do lado da consciência, tá bom? Ou, né, eu posso começar a fazer também piadas, né? Xixis, coisas do tipo. Pessoal, tô aqui dando aula pra vocês, mas eu poderia estar vendo o jogo do Corinthians, né? Hahaha, né? Enfim, né? Que piada engraçada, né? Mas olha só, mas é um xiste. Uma outra possibilidade também seria eu chegar em casa, né? E ficar pensando, putz, devia ter visto o jogo do Corinthians e sonhar com isso. E boa, peguei e sonhei. Sabe o que eu quero falar assim para vocês? Isso ainda não vai estar caracterizando, né, uma questão, sei lá, sintomática né, do plano das neuroses. Por quê? Quando é que vai acontecer, né, as questões dos sintomas? Aqui eu coloquei para vocês, né, de um recalque muito bem sucedido, de um recalque que transformou todas as questões, né, dos meus impulsos em ato falho, em xixi, em sonho, pode ser numa questão artística, numa questão do humor, ou qualquer coisa parecida com isso.
Mas vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que algo muito forte tenha acontecido comigo, sei lá, por exemplo, eu sofri um abuso sexual. Se eu sofri um abuso sexual, por exemplo, tudo isso vai estar pressionando a minha barreira do recalque também. Mas vocês podem ter certeza, para algumas pessoas até dá, né? Mas assim, para a maioria das pessoas, né, acho que não. Diante de uma experiência tão forte quanto essa, ter um ato falho, fazer um xixi, sonhar, não vai dar conta, né, de resolver o quê? Tanta pressão, né, não vai dar conta de resolver tanta pressão, né, que vem do isso, né, nessas barreiras da censura. Diante disso, então, é como se essa barreira da censura, ou barreira do recalque, ela meio que se afrouxasse, né? Estou usando um termo que o Freud vai estar se utilizando mesmo, né, no texto Neurose e Psicose. É como se a barreira do recalque meio que afrouxasse, ficasse frouxo. E aí, ato falho, xixes e sonhos não vão dar conta disso tudo. E aí que vai acontecer o seguinte, né? E é justamente aí que que a gente vai estar produzindo do lado da consciência o quê? Sintomas. Então, o sintoma, né? O sintoma de um neurótico, vou colocar assim para vocês, os sintomas ele vai vir a partir de onde, né? Ele vai vir a partir de um afrouxamento da barreira do recalque, tá? Então, aí a gente vai ter o quê? Produção de sintomas, né? Tudo bem? Então, vê se fica mais claro agora, quando eu falo para vocês, né, de que uma neurose nada mais é do que um conflito existente entre o eu e o isso. Ou seja, o isso começa a pressionar muito, né, o eu a estar realizando coisas e por aí vai. Só que o eu não vai cair na lábia do isso não, tá bom? Vamos começar a pensar em algumas outras coisas então. Então, eu disse para vocês, né? Então, se uma neurose vai ser um conflito existente entre o eu e o isso vai significar o quê? Né? Isso simplesmente significa o seguinte, de que o eu, para se proteger desses impulsos tão fortes do isso, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar acionando um mecanismo de defesa. E aí eu já dei spoiler para vocês, né? Qual o mecanismo de defesa, né, que o eu vai estar se utilizando para se defender do isso? Recalque. Lembrando, né, pessoal, do seguinte, vamos supor, tá? Eu vou colocar aqui. Então imagine que eu estou aqui, pelo tamanho da cabeça deve ser você mesmo, né, professor? Então beleza, então olha só. Então imagine que eu, tá? Vou tentar usar professores que vocês conhecem, né? Por exemplo, então vai ter o professor Nilson, né, o professor Lucas, aqui. E vai ter, deixa eu pensar aqui, outro professor. Acho que vocês tiveram uma aula, um seminário, né, com o professor Paulo Vitor, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Então, tenho eu aqui, e eu mesmo, eu como se fosse o ego, tá? Vou colocar o professor Nilson como o isso, e o professor Paulo Vitor como o mundo externo, ou até como supra-eu. Pessoal, imaginem só a seguinte situação. Se eu brigo com o isso, eu vou me aproximar mais do mundo externo. Deu para vocês entenderem? Se eu brigo com isso, se eu entro em conflito com isso, eu não vou querer mais ter papo com isso. Eu vou me aproximar do mundo externo, da realidade externa, né, das questões do supra-eu e por aí vai. Então olha só o cenário que eu vou ter agora. O eu vai se aproximar de um mundo externo, de uma realidade externa, né, ou do supra-eu. Isso significa que, olha só, o que vai acontecer. Isso significa de que eu vou ter um peso social muito grande. Isso significa que o eu se afastando do isso vai entrar muito em cena o quê? Né? As questões sociais, as questões culturais, tá? Por exemplo, a gente vai acabar vendo, né, naquele esqueminha que eu fiz antes, nas questões dos sintomas que se dá a partir do recalque frouxo, por exemplo, na histeria. Por que aqui está escrito sintomas, tá? Aqui. Por que será que uma histérica, por exemplo, né, ela tinha todas aquelas questões sintomáticas? Ela tinha todas aquelas questões sintomáticas por quê? Né? Por conta de uma pressão social, de coisas que ela tinha vontade de fazer e não podia. Né? Eu falei para vocês vou falar para vocês, desculpa, né? De uma intensa repressão sexual que as histéricas sofriam. Isso significa que
elas tinham que dar uma vazão, e os sintomas se manifestavam no corpo, né? Quando a gente tem um neurótico obsessivo compulsivo, olha só a importância do social. Então, ele vai ter que conferir se ele lavou as mãos tantas vezes, se ele não deixou desligado o fogão ou o ferro de passar, se ele conferir se ele trancou a porta inúmeras vezes. Ou seja, olha só que peso desse mundo externo, né, que a gente vai estar, né, observando nas questões do eu, que vai se afastar do isso. Tudo bem? Tá? Então, assim, né, só para terminar a nossa aula, né, o que eu queria apontar assim, para vocês é de que uma neurose, então, por definição, tá, seria um conflito existente. Deixa eu colocar aqui numa outra cor, né? Seria um conflito existente entre o eu e o isso. E o mecanismo de defesa da neurose, de toda a neurose, seja histeria, neurose obsessiva compulsiva ou fobia, seria o tal do recalque, tá bom? Basicamente, neurose seria isso. De novo, um conflito existente entre o eu e o isso. E o eu entrando em conflito com isso, ele vai se aproximar muito mais do mundo externo, de uma realidade externa, do supra-eu. E para se proteger do isso, porque o isso vai estar pressionando, né, a barreira do recalque o tempo todo, o eu, então, para se defender do isso, ele vai ter que ensinar um mecanismo de defesa que vai ser o recalque. E aí vão ter outros pequenos detalhes, né? Esse recalque, justamente por tanta pressão desse isso, esse recalque, ele vai ser um recalque frouxo, né? De tanta pressão que esse isso vai tá exercendo nessa barreira do recalque. E aí, o que vai acontecer? Com o recalque frouxo, produz sintomas. Vocês vão perceber nas nossas próximas aulas, tá? Que eu vou estar falando para vocês sobre histeria, neurose obsessiva compulsiva e sobre fobia, de que o sintoma, por exemplo, né, na histérica vai se dar a nível corporal. O sintoma no neurótico obsessivo compulsivo vai se dar a nível de pensamento, né? A obsessão é a nível de pensamento e a compulsão é a nível de ato, né? E numa fobia, numa neurose fóbica, os sintomas vão se dar a partir de um objeto externo, uma coisa que ameaça que vem de fora, né? E por aí vai. Tudo bem? Mas isso são temáticas para as nossas próximas aulas, né? Que estão bastante imperdíveis. Mas, basicamente, uma neurose seria isso. Tudo bem? Um grande abraço, tá? Se cuidem e é isso aí.